Ok, pessoal, então bem-vindos à nossa terceira videoaula, em que daremos continuidade ao estudo da norma NBR 5382 da ABNT e que nos fala da verificação de luminância de interiores. Essa norma ela nos oferece 5 métodos para a verificação de luminância de interiores. Havíamos estudado então na nossa aula passada o primeiro método e agora no item 4.2 daremos seguimento ao segundo e aos posteriores métodos. Vamos abrir ela aqui em tela. Ok. Temos então o segundo método em tela, perfeito. E veja que o item 4.2 se refere a uma área regular com luminária central. Então percebam que é o modelinho mais simples, o método mais simples de aplicar, porque é simplesmente fazer a medição em 4 pontos equidistantes. Temos aqui a representação da figura 2, mas eu ilustrei aqui também com, uma, com as dimensões, exemplificando uma sala, que poderia ser até uma sala de reuniões, embora que, nesse caso, o projeto de iluminação estaria bem aquém daquilo necessário. Não seria o método, a melhor maneira de iluminar uma sala de reuniões. Seria realmente inadequado. Mas vamos ver aqui como é que consiste o método. Vejam que apenas foram demarcados diagonais ligando os cantos de os 4 cantos da sala e depois as paredes, a parte central de cada parede, e no cruzamento dessas diagonais foram marcados os pontos P1, P2, P3 e P4. Basta então nos aproximarmos sob esses pontos com o luxímetro e fazermos as tomadas de luminância dos 4 pontos. Depois somar e dividir por 4. Muito simples de entender, muito simples de aplicar esse método. Muito perfeito? Entendido? Então tá, pessoal, vamos para o nosso terceiro método. Temos aqui então o nosso terceiro método e observe que esse método ele será aplicado a situações em que tenhamos uma área regular com uma linha única de luminárias individuais. Note que temos aqui uma linha que cruza de lado a lado na maior dimensão da sala e sobre essa linha estão posicionadas as luminárias. Nossa representação aqui temos 7 luminárias, ok? Que estão denominadas com os pontos Qs e os extremos depois com os pontos Ps. Então vejam aqui que o método então nos instrui a primeiro fazer a medição da luminância nos 8 pontos Qs, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 e Q8. Vejam que é a forma como foi encontrado esses pontos, isso é importante. Então vejam que da segunda luminária até a parede foi marcada uma reta, da terceira luminária até a parede marcada uma reta e depois traçado as diagonais entre essas duas luminárias aqui, entre os pontos das linhas. E no ponto médio temos o ponto Q1, já o ponto Q2 sobre a linha, depois o ponto Q3, repetindo a mesma sistemática para o ponto Q3 e P4, para o ponto Q5, Q6, Q7 e Q8. Posteriormente, faça a medição dos pontos P1 e P2. Notem que o ponto P1 e P2 aqui também estão posicionadas nos extremos. Um no extremo inferior esquerdo e o outro no extremo superior direito. Vejam que sempre serão 2 pontos P apenas e sempre localizados nos extremos. Perfeito? Aplica-se então uma equação que é oferecida para esse método, onde o N, como sabemos, é o número de luminárias por fila. Nesse caso, nós temos uma única fila, perfeito, e o número de luminárias aqui são 7. A nossa equação, então, seriam 7 menos 1, 6, né? Então 6Q mais P dividido por 7. E se forem 5 luminárias, se forem 4 luminárias, não tem problema. Usaremos a mesma sistemática, a mesma equação, apenas o número de pontos Qs será menor
e o número de pontos P serão sempre 2 pontos. Perfeito? É muito fácil de entender essas situações de aplicar também. Bom, vamos passar agora a analisar o nosso quarto método. O quarto método, ele já nos fala de uma outra situação, que consiste numa área regular com duas ou mais linhas contínuas de luminárias. Note que aqui nós temos as linhas de luminárias, ó, seriam, poderia chamar de filas também, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Temos 8 filas de luminárias. E esses trechinhos aqui corresponderiam às luminárias, ok? Então, nós, o método, então, ele nos indica fazermos as leituras, tá, dos pontos R, que seriam estes pontos aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Quando o método ele se refere aqui a linhas contínuas, significa que essas luminárias estão interligadas em série. Então, eu não tenho como ligar uma luminária independente da outra. Diferente do método anterior, esse que nós vimos aqui, aqui são luminárias individuais. Eu posso, através de um circuito paralelo, tá, ligar independente cada uma das lâmpadas. É claro que quando eu for fazer a verificação da iluminância no ambiente, eu estarei com todas as luminárias ligadas. Já aqui, nesse método, todas as luminárias estão interligadas num circuito série. Então, portanto, em cada linha é um circuito série. Eu acabo ligando esta linha inteira, esta linha inteira, esta linha inteira. Então, seria também um circuito série paralelo, mas é claro que quando vamos fazer a medição de luminância, todas as luminárias estarão ligadas. Então, a linha ela é contínua, no sentido de que eu só posso ligar uma linha inteira, não tem como ligar individualmente cada luminária, ok? E mesmo que não houvesse essa condição de ligar em paralelo as linhas, não teria problema, estaria dentro dessa normativa de linha contínua. Então vejam aqui, o método oferecido é medir as luminâncias dos pontos R, os 4 pontos R, posteriormente dos 2 pontos P, como havia falado, os pontos P estarão sempre nos extremos, é um ponto P aqui e um ponto P ali, ok? Calculo, somo, divido por 2, tenho a média. Os pontos Qs, note que eu tenho um ponto Q no meio desta parede e um ponto Q no meio desta parede, Q1 e Q2, ok? Nas outras paredes, nas que estão nas paredes perpendiculares a estas, né, as outras duas opostas aqui, temos os pontos T1, T2, T3 e T4, T1, T2, T3 e T4. Faço a aferição dessa iluminância nesses 4 pontos, divido por 4, tenho luminância média. E jogo na equação, lembrando que N é o número de luminárias por linha, por fila, e M é o número de filas, ok? E aí, basta que substituamos aqui e teremos a nossa iluminância média. Muito fácil de calcular também, de obter a situação. Vamos examinar agora nosso item 4.5, ok? Que vai nos falar de uma área regular com uma linha contínua de luminárias. Notem que é muito parecido com aquela que nós estudamos ali no item 4.3. Aqui, entretanto, é uma linha contínua. Vejam que elas estão coladinhas uma na outra, de forma que perfazem uma única lâmpada. Elas estão ligadas em série, ok? Por isso que é uma linha contínua. Quando eu ligo todas. Quando desliga todas. O método é muito simples. É importante
obedecer esse dimensionamento aqui para a marcação dos pontos Q1 e Q1, Q4, Q2, Q5, Q3, Q6. Note aqui que a distância relativa aqui, ó, ao início da luminária até os primeiros dois pontos, Q1 e Q4, equivale a 1/4 da dimensão L. A dimensão L é a dimensão que perfazem de extremo a extremo de todas as luminárias. Então, pegamos aqui no extremo esquerdo da primeira luminária, certo? E vamos ao extremo direito da última luminária. Essa dimensão é L. Dividimos então por 4 e temos então as distâncias das marcações Q1, Q4, Q2, Q5, Q3, Q6. Então, o método recomenda fazermos a medição, a aferição da luminância nesses 6 pontos, soma, divido por 6, obtém a média Q. E, posteriormente, dos pontos P1 e P2, que são, como havia falado, nos extremos, aqui no P1 no extremo superior esquerdo e o P2 no extremo inferior direito. Aplique a equação que é muito parecida com aquela anterior, lá do item 4.3. Aqui a diferença é que nós temos o produto de Q vezes N. Lá naquela outra nós tínhamos N menos 1. Então, se tivermos, por exemplo, aqui, nesse caso aqui que está apresentando 7 luminárias, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós temos 7Q mais P, depois aqui N mais 1, 7 mais 1, 8. Teríamos então 7Q mais P dividido por 8. Naquela outra, nós teríamos 6Q mais P dividido por 7, porque dividia por N naquela outra equação. Então, percebam que, ainda que tenhamos nas duas situações o mesmo número de luminárias, a iluminância resultante será diferente. Mesmo que fossem com a mesma potência, mesmo tipo de lâmpada, porém, em função desses modelos matemáticos, os resultados são diferentes, até porque a configuração é diferente. Aquelas havia espaçamento entre as lâmpadas, aqui não há espaçamento entre as lâmpadas. Funcionam como uma única lâmpada, como eu disse, todas ligadas ao mesmo tempo. Perfeito? Passamos então a examinar o nosso último modelo matemático, nosso último método oferecido. O nosso último método, ele é aplicado para situações em que temos área regular com teto luminoso. Bom, notem a disposição desses pontos aqui. Isso já deixa claro que embora a área seja regular, mas essa disposição das luminárias não seguem um padrão regular. Algumas até poderão seguir, mas outras não. Aqui a imagem mais próxima que eu consegui para esta situação foi essa, a de um restaurante. Notem que nós temos luminárias aqui dispostas de uma forma regular, essas que estão no teto aqui nessa inclinação. Entretanto, essas que estão mais ao centro, que estão penduradas, elas não estão distribuídas de uma forma simétrica, estão uma completa assimetria aqui. O propósito disso é justamente conferir um ambiente mais acolhedor, jogando com a questão de luz e sombra, conferindo assim um ambiente mais aprazível, porque este efeito aqui dessas luminárias penduradas, elas vão definir um foco mais específico de luz e também vão gerar um pouco de sombra. Então, notem que acabará dando essa atmosfera, essa sensação de um local mais aprazível, mais aconchegante. Então, é uma solução que pode ser utilizada em lojas, em boutiques e pode ser usada também em restaurantes.
recomendada para esses ambientes especiais, ok? Bom, então vejam aqui que a recomendação é fazer as mensurações de luminância nos pontos R1, R2, R3 e R4, ok? Estabelece a média nos pontos Q1 e Q2. Vejam aqui nós temos próximo à parede o ponto Q1, na outra parede oposta o ponto Q2. Depois os pontos T's, vejo também ó, nas paredes opostas aqui, ó, T1 e T2. E finalmente os pontos Q's nos extremos, mais uma vez, ponto P1, ponto P2. Então, obtidas as médias aritméticas desses valores, aplica-se o modelo matemático recomendado que vai levar em consideração aqui a dimensão da sala. Dimensão W, largura aqui, e dimensão L para comprimento. Então vejam que é um modelo também fácil de aplicar, simples, bem simples de entender, certo? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos esse estudo da NBR 5382, em que ela nos apresentou os 5 métodos para a verificação de iluminação de interiores e podemos aplicar sempre que necessário, tanto em ambiente residencial como ambiente comercial e também ambiente industrial, ok? Sempre haverá um enquadramento em um desses modelos, ok? Bom, na próxima videoaula iniciaremos o nosso módulo 2, em que começaremos um estudo sobre a NBR 89951. Portanto, até a nossa próxima videoaula.